A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante relevante e importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: a igreja passará pelo grande trono branco, sim ou não? Iremos hoje, por meio deste vídeo, pormenorizar acerca desta temática. A igreja vai passar pelo grande trono branco ou não? O que é que a Bíblia mostra para nós? Eu, particularmente, segundo aquilo que entendo pela Bíblia Sagrada, segundo o estudo da escatologia bíblica, a igreja ela não passa pelo grande trono branco. Em contrapartida, entendemos que a igreja passa pelo tribunal de Cristo, que não é aí um julgamento para condenação. Uma vez que a igreja ela prova do arrebatamento, nunca mais ela entra em condenação, porque entendemos que a eternidade para a igreja começa a partir do arrebatamento da mesma. Então, a igreja não passa, segundo a Bíblia, pelo grande trono branco, que é o último julgamento escatológico. A igreja ela passa pelo tribunal de Cristo, que ocorre após o arrebatamento da igreja. Lembrando, vale a pena notar que nenhum desses julgamentos escatológicos acontecerá sem que primeiro aconteça aí o arrebatamento da igreja. Sabemos que o arrebatamento da igreja é um evento desencadeador. A partir dele acontecerá aí o cumprimento de outras profecias que diz respeito ao futuro. Então, a igreja ela não passa pelo grande trono branco, mas a igreja passa pelo tribunal de Cristo, onde a obra de muitos serão avaliadas. O Senhor Jesus Cristo vai avaliar para ver, provar se são dignas de recompensa ou não, de forma que muitos receberão recompensas, outros também não receberão recompensa pelo trabalho. Então, a nossa obra será avaliada, o nosso trabalho hoje que fazemos aqui para o Senhor, devemos fazer de forma sincera, com amor, com verdade, pois, ao contrário, não receberemos galardão, a nossa recompensa. Então, muitos vão receber galardão, outros não receberão. Então, a igreja ela passa pelo tribunal de Cristo, não pelo grande trono branco. Tem muitas pessoas que acabam aí misturando o grande trono branco com o tribunal de Cristo. São julgamentos distintos um do outro, separados um do outro, E existem algumas coisas aí, tempo, participantes que diferencia um julgamento de outro, O grande trono branco, diferentemente do tribunal de Cristo, quem participará dele é justamente os pecadores ímpios, que estarão diante dele para receberem a sua sentença condenatória. No tribunal de Cristo, só quem vai participar é algo restrito à igreja, Depois que a igreja for galardoada, ela vai aí para as bodas do Cordeiro. Então, a igreja ela não passa pelo grande trono branco, mas a igreja passa pelo tribunal de Cristo. É um julgamento de obras, não um julgamento de condenação. Já o grande trono branco é um julgamento de condenação. Eu quero ler aqui um versículo bíblico que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vai dizer assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, toda a igreja vai estar aí diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo aquilo que fez, ou bem ou mal. Então, a igreja ela vai passar aí pelo tribunal de Cristo, que é um julgamento que acontece após
o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja ocorre aqui, né? O tribunal de Cristo aqui e as bodas do Cordeiro acima, né? Então, primeiro ponto, o tribunal de Cristo ocorre após o arrebatamento da igreja. O grande trono branco, ele ocorre depois da última revolta de Satanás. Outra questão bastante importante, né? Para o grande trono branco, a Bíblia vai falar que existem duas modalidades de ressurreição, né? Existe a ressurreição para a vida e existe a ressurreição para a condenação, né? E essas modalidades, né? A modalidade da ressurreição para a vida abarca aí diversos eventos, que todos esses eventos de ressurreições trata-se da ressurreição para a vida. E sabemos que por ocasião do arrebatamento da igreja, né, ocorre aí a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, os vivos e os mortos que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento, irão ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Após essa eventualidade do arrebatamento, ocorre o tribunal de Cristo, né? Já para o grande trono branco, para comparecer diante do grande trono branco, ressuscitarão os mortos ímpios. Só que essa ressurreição, ela não é com os corpos glorificados. Só ressuscitarão para estarem diante do grande trono branco, para receberem a sua sentença condenatória. Então, a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, ela ocorre antes do milênio. Todas as ressurreições para a vida ocorrem antes do milênio. Agora, a ressurreição para a condenação, ela ocorrerá após o milênio e após a última revolta de Satanás. Então, se observarmos Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, vai nos dizer assim a palavra do nosso Deus. E vi um grande trono branco. Um grande fala de poder, branco fala de santidade e justiça. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Veja que nesse grande trono branco será aberto aí o livro da vida, porque antes de os mortos ímpios receberem a sua sentença condenatória, o próprio Jesus Cristo vai mostrar para eles que o livro, no livro da vida não consta o nome deles, e por isso eles estão aí, estão sendo lançados, né, no Guiena, no lago de fogo e enxofre, que é o inferno final. Então, o livro da vida será aberto para mostrar aos ímpios que os nomes deles não estão constando neste livro, que é o livro daquele que vai ter a eternidade com Cristo. Então, aí a Bíblia vai dizer que estes mortos que vão ressuscitar para estarem diante do grande trono branco, lembrando, esses mortos aqui não é a igreja. Os mortos que ressuscitaram, que é a igreja, que morreram servindo a Jesus, vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento, né? E nós falamos os mortos, não só os mortos, né, do Novo Testamento, os mortos que morreram servindo a Cristo de todas as épocas que compõem aí a igreja. Mas esses mortos aqui que vão ressuscitar, que são grandes e pequenos, são ímpios que morreram sem fazer a vontade de Deus. E eles ressuscitarão não com os corpos glorificados, para estarem diante do grande trono branco para receber a sua sentença condenatória. Aí veja, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então,
o próprio Jesus Cristo, né? Jesus não vai lançar ninguém no Guiena, no inferno final, né? Sem que venha mostrar porque isso está acontecendo. Então, Jesus não seria injusto de condenar ninguém sem mostrar por que eles estão sendo condenados ao inferno final, ao lago de fogo e enxofre. Então, quem participará do grande trono branco são os ímpios, né? E esse julgamento é o último julgamento escatológico, diferentemente do tribunal de Cristo, que é o primeiro julgamento que ocorre após o arrebatamento da igreja, né? Então, no arrebatamento no tribunal de Cristo, não é um julgamento de condenação, é uma avaliação das obras, pois muitos serão dignos de galardão, outros não serão dignos de galardão, né? Já no grande trono branco, só quem ressuscitará é os ímpios. O livro da vida será aberto, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. Então, o livro da vida foi aberto para mostrar, né, aqueles que estavam sendo condenados, porque eles estavam ali, não porque o nome deles não estavam escritos no livro da vida. Aí vai dizer, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, a igreja não participará, né, do grande trono branco. O grande trono branco ocorre depois do milênio. O tribunal de Cristo ocorre antes do milênio, após o arrebatamento. O arrebatamento é um evento desencadeador, é o primeiro evento desencadeador, né, que a partir dele outros eventos escatológicos vão aí acontecer. Então, primeiro vem arrebatamento, depois tribunal de Cristo, aí vem as bodas do Cordeiro, enquanto a igreja está na grande festa, por nome bodas do Cordeiro, a terra aqui está no período tribulacional, e sabemos que o período tribulacional é um julgamento para Israel, que ele trata de forma específica com Israel. Sabemos que nesse período tribulacional, só quem estará na terra não será Israel, mas haverá também gentios, mas o período tribulacional ele tratará de forma específica com os judeus. Então é um julgamento específico para os judeus. No fim, né, do período tribulacional vem aí o Armagedon, né? E depois do Armagedon vem aí o julgamento das nações, né? Após o julgamento das nações, vem aí o reino milenar, né? Mas a Bíblia vai dizer que existe a ressurreição dos mártires, né, da tribulação, que vão ressuscitar, vão se unir à igreja para reinar com Cristo durante aí 1000 anos literais. E sabemos que esses 1000 anos são literais, não podemos alegorizar aquilo que a Bíblia trata de forma literal. Então, sabemos que após o milênio, Satanás será solto, pois no milênio ele estará preso, mas ele vai planejar aí uma última revolta. Acontecerá aí o julgamento do diabo e as suas hostes. Podemos ver em Apocalipse capítulo 20, né, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 10, vai falar sobre o julgamento do diabo e seus anjos caídos. E após esse julgamento veio o último julgamento, que é o grande trono branco. Então, existe uma diferença aí, né, do tribunal de Cristo, que é antes do milênio, e do grande trono branco, que é depois do milênio. Então, uma referência de 1000 anos, uma diferença de 1000 anos. Então, os mortos que vão ressuscitar para a condenação, que são os ímpios, participarão, né, do grande trono branco, né? E isso ocorrerá após o período milenial. A segunda ressurreição, que é a ressurreição para a condenação, ocorrerá, né, após o milênio. E a ressurreição para a vida ocorre antes do milênio. Então a igreja ela passa pelo tribunal de Cristo, que não é um julgamento de condenação,
mas a igreja não passa pelo grande trono branco, que é um julgamento de condenação. Os mortos ímpios vão ressuscitar para estarem diante do grande trono branco para receberem a sua sentença condenatória. Então a igreja ela não passa pelo grande trono branco. O grande trono branco são para os ímpios. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que outras pessoas venham aí ser abençoadas com este conteúdo.